Olá! Conversa de peso de hoje tem a honra de receber pela primeira vez nos estúdios da nossa Vale TV essa autoridade constituída formalmente, mundialmente, nos últimos 21 meses, Dr. Fernando Spilk, que eu tive a honra de entrevistar em algumas oportunidades ao longo desses últimos 20 meses. Generoso, sempre disponível, mesmo diante de todas as atribuições e atribulações que esse momento impôs, doutor. Mas entre uma entrevista para a CNN e a Rádio Gaúcha, estava aqui a nossa Vale TV. Doutor, que honra estar contigo pessoalmente. Verdade, sim, né, Rodrigo? Durante esse processo teve alguns veículos e pessoas que eu acho que prestaram um serviço muito importante para a conscientização da população e algumas pessoas sempre vêm à cabeça, né, como o teu caso, o Rodrigo Giacometti, o João Ávila, né, e tu sabe que o primeiro programa de rádio presencial que eu fiz, tem um tempinho atrás já, ainda numa situação em que a gente tinha ainda mais receio de fazer algumas coisas, né? E lá todo tempo de máscara e tudo, apesar da distância. Aqui também a gente estava com essa distância. O primeiro programa que eu fiz questão de ir foi com o Ávila, porque também tinha participação do Brito, que são pessoas que eu acho trabalharam arduamente. Fizeram um grande serviço, né? Um grande serviço. E o primeiro programa de TV presencial contigo. Puxa vida, estou duplamente honrado agora. Porque eu devia isso. Nós tivemos, né, momentos aí difíceis, né? A gente teve momentos, inclusive nós aí, que a gente não pôde nem conversar direito em virtude do acúmulo de responsabilidades e de situações que iam se desdobrando, né? Então eu fiz questão, guardei especificamente esse momento de estar com um profissional da imprensa, assim, presencialmente, queria vir aqui na Vale TV, porque... Já muito honrado, doutor. Acho que em muitos momentos a gente conversou também, não especificamente para a produção de material, mas por questões de troca de ideias e tal, e muito obrigado. Eu acho que os profissionais de imprensa tiveram, né, a gente valoriza muito a questão e ela é necessária dos profissionais, especialmente os profissionais da linha de frente da área da saúde, mas os profissionais de imprensa foram grandiosos, como foi o teu caso no enfrentamento da pandemia. Então, estou aqui de muito bom grado. Doutor, tu sempre foi, há muito tempo uma autoridade em virologia, né? Entrou na pandemia presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, és médico veterinário, importante a gente lembrar disso, né? Que é um universo farto para virologia, né? Mas foste se especializando, trabalhando, estudando, pesquisando muito dentro dessa área, que, claro, está diretamente ligado à vida de todos nós, né? Todo o reino, né? Todos os reinos da natureza. Mas esse último período, ele é muito especial, me parece, na tua trajetória, e na trajetória da nossa Universidade Fevale, e acho que se confunde diretamente vocês dois, indelével agora falar de ti sem falar dela, porque é a projeção internacional que nós tivemos a partir dessa grande rede de pesquisa que se integrou, uma força-tarefa sobre-humana, né, abnegada pelo resultado do fim dessa grande crise de saúde pública do nosso mundo, grande crise sanitária e viral do nosso mundo, né? Na verdade, tu sabes assim, ó, sempre foi uma coisa muito característica do desenvolvimento da pesquisa na Fevale, que é um projeto realizado por muitas mãos, que tem no nosso reitor, o professor Kleber Prodanov, um expoente, o sujeito que realmente iniciou esse processo lá atrás, né, meados dos anos 2000, com tantas outras pessoas memoráveis da nossa
da nossa trajetória, da nossa instituição, sempre teve muito forte para nós a questão da necessidade de trabalhar. Mesmo que a gente esteja fazendo alta ciência, temas que pareçam abstratos, eles estejam conectados com solução de problemas no mundo real. Então a gente se dedicou enormemente, por exemplo, quando nós tínhamos aqui, e ainda temos, né, uma questão muito importante em relação à questão do meio ambiente, né, a proteção ambiental, o ônus ambiental que nós montamos na nossa região ao longo do tempo, pelo modelo de desenvolvimento que tivemos. Foi o carro-chefe, por exemplo, para o primeiro programa de pós-graduação e essas situações que foram se colocando. E a pandemia, ela vem num momento para nós em que a gente já estava, particularmente no grupo de virologia, do mestrado em virologia, laboratório de microbiologia molecular, já há muito tempo trabalhando com questões de meio ambiente, a própria questão da chegada das viroses transmitidas por mosquitos aqui ao estado e tal. Então a gente já estava trabalhando muito essa questão de tentar, sim, fazer ciência, mas fazer uma ciência que tivesse uma utilidade grande para a região. E tudo, né, os astros todos meio que se alinharam para que naquele momento a gente tentasse ao máximo dar uma resposta para a crise que se avizinhava. Então foi um conjunto de fatores onde a gente começou a ficar com medo, né? A situação para nós virologistas em janeiro de 2020 era de absoluta confiança de que o processo, como estava sendo levado na China, iria arrefecer e ficar por lá, mas nós não sabíamos uma coisa que nós aprendemos rapidamente. Bom, primeiro teve questões até de mutações do vírus logo no início, né, que hoje a gente sabe, para ganhar mais transmissibilidade quando ele chegou à Europa, mas esse vírus nos ensinou uma coisa muito importante a nós virologistas, especificamente na espécie humana, o comportamento, a maneira como as sociedades se organizam. Ela foi um facilitador muito importante a partir do momento que o vírus chega no Ocidente. E aí a gente estava vendo aquilo acontecer, preparando o laboratório para trabalhar, e chegou um pleito muito importante dos prefeitos da região, né? Se avizinhava a questão ali se tornando importante e o pessoal já estava com medo de que, será que nós vamos conseguir testar o suficiente? E foi ali que nós realmente nos montamos como força-tarefa, a universidade já fechando, a gente modificando completamente a nossa estrutura do laboratório para poder trabalhar com volume de amostras que viria, e efetivamente eu acho que houve um elo que é um elo muito característico nosso, entre a universidade e o poder público regional. E aí montamos esse sistema de diagnóstico. Do sistema de diagnóstico, a gente já estava trabalhando em parcerias internacionais e nacionais, montando uma rede de vigilância genômica, então as coisas começaram a se encontrar. A gente já tinha um grupo qualificado na área de virologia, vários pesquisadores, e aí conseguimos dar a resposta. Então, temos mais de 60 mil diagnósticos da região, né? Foram feitos lá no laboratório. A gente... Num momento que não era comum fazer, então tinha até de farmácia, não tinha laboratórios. Pelo contrário, fomos pioneiros nisso. Não tinha nada disso. A gente também teve oportunidade, por estar inserido numa rede nacional importante. Por ter equipamentos de vanguarda, né? Já ter os equipamentos e a gente ter também... investimento que às vezes não aparece, não chega, mas quando precisa estar lá. Investimento que nós tínhamos da universidade, dos governos em relação ao combate ao Zika no passado e que ficou. E a gente teve a oportunidade também, uma oportunidade que eu tenho muito orgulho de ter podido participar, que foi até de apoiar outros laboratórios no estado. E o Rio Grande do Sul, nisso, conseguiu, através das universidades, né, e da Secretaria do Estado da Saúde, ter uma testagem maior, né, do que a média. E nós aqui na região tivemos uma testagem maior do que a média nacional. Então isso foi muito importante para o combate, não é mérito apenas nosso, de forma alguma, mas é um mérito eu acho que nos mostra que existe uma possibilidade de combater também outros problemas regionais, esse elo entre poder público e universidade. Eu acho que a gente precisa cultivar isso. Ô, doutor, foi impressionante a capilaridade da tua marca, especialmente, de ti especialmente. Referência
Brasil e mundo afora, assim, nessa vanguarda de estudo do comportamento, da genética do vírus, né? É a preocupação nossa de que as variantes, e tu falava sobre isso lá no início de abril, de que isso iria acontecer e seria desenfreado se nós não tivéssemos um freio desse vírus, né? Mas essa exposição pública, ela foi maravilhosa, porque uniu duas instituições da nossa vida extremamente desgastadas e mal cuidadas, que é a imprensa, que tão vilipendiada, e às vezes auto-vilipendiada em vários momentos, há que se fazer a meia-culpa, e a pesquisa científica, que é levada à vala da história do nosso país, de uma forma infame. Coisa linda, doutor, te ver ocupando a Rádio Gaúcha sistematicamente, às vezes, várias vezes numa semana, mas sempre presente como fonte de referência primeira, talvez, na Rádio Gaúcha. Em âmbito nacional, todos os veículos escritos, televisionados, falados do nosso país te usando como referência. Eu imagino, claro, que isso seja um grande orgulho para ti também, mas, acima de tudo, o sentimento de serviço prestado. Agora, eu imagino muito o serviço prestado à nossa Universidade Fevale também, carregando esse nome mundo afora, doutor. Coisa linda. Na verdade, isso é uma construção, não vem com a pandemia, não é um trabalho só meu, quer dizer, é um grupo da universidade que vai desde o pessoal do laboratório, dos alunos, dos colegas, professores que tiveram um papel de protagonismo, a equipe de pesquisadores, né? Que não fiz nada dos resultados que vocês veem sozinho, muito pelo contrário, eu sempre brinco, sem a ajuda dos universitários, né, seria impossível. Eu também tenho uma posição muito cômoda, porque conto com mais de 200 pesquisadores do Brasil trabalhando numa rede que coordeno, então, com informação privilegiada, estabelecendo diálogo também, às vezes mesmo com setores difíceis de lidar, né, no contexto atual, em diferentes esferas de governo, então buscando o diálogo. E quanto à questão da imprensa, e na universidade ainda eu tenho que agradecer demais a própria questão da assessoria de imprensa, que faz um trabalho de bastidores importantíssimo, Solange e todo o pessoal da assessoria, que também permitem que a gente, né, divida entre nós, pesquisadores, inclusive, alguns compromissos, mas efetivamente, por que ocupar o espaço? Porque, sim, mesmo às vezes cansado, mesmo no fim de semana, mesmo numa noite, ocupar esse espaço. O que acontece, Rodrigo? Eu acredito piamente que nós precisamos retomar o protagonismo da universidade, o protagonismo da imprensa organizada na distribuição primeira ou mais qualificada de informações. As redes sociais, a web interativa como ela é, são fenômenos fantásticos, importantes, que auxiliam, por vezes, a disseminação do conhecimento. Mas o problema é que nós todos fomos criados vendo uma caixinha. A minha, particularmente, quando era criança, era de botão de girar, né? Onde aparecia ali na frente as pessoas, com o seu nome embaixo, e como era muito filtrada a informação, claro que sempre houve má informação, mas assim, era uma informação regularmente mais filtrada e a gente acabou aprendendo que o que vinha do rádio, o que vinha da TV principalmente, era a verdade. Eu até hoje fico meio bobo quando vejo o meu nome ou num prompter, né, na TV, ou impresso numa folha, porque eu sou de uma geração que não via essas... Né, nós somos de uma geração em que não existia essa possibilidade de interatividade, de colocar o nome numa tela. Então nós somos meio bobos com isso ainda e acreditamos que o que está numa tela é verdade. E aí hoje qualquer um bota o seu nome na tela, qualquer um pode opinar, qualquer um pode manifestar. E isso me foi alertado pessoalmente numa palestra uma vez em Campinas pelo Marcelo Gleiser, que foi um dos primeiros cientistas brasileiros a trabalhar com divulgação científica, que era justamente isso que ele estava antevendo em relação à revolução da web, né? Que as pessoas
não iam entender que nem tudo que está numa tela, nem tudo que está impresso, às vezes é verdade, porque hoje em dia é muito fácil estar na tela ou imprimir. E eu acho que nós precisamos recuperar esse espaço. Eu não quero tirar a voz de ninguém, mas eu acho que nós precisamos, pelo menos, dar às pessoas a oportunidade de ter informação que não precisa nem ter nenhum viés ideológico, mas é simplesmente aquilo que a imprensa deveria sempre seguir e a ciência deveria sempre seguir, que é encontrar a verdade factual. Que, aliás, para mim é impressionante que a verdade nos dias atuais precise ter sobrenome, né? Mas ela precisa. A verdade dos fatos. Doutor, além de recuperarmos um papel importantíssimo, fundamental da pesquisa científica, da pesquisa do investimento em ciência e tecnologia, né, do estudo de ciência e tecnologia, desenvolvimento de novas ciências e tecnologias, novas tecnologias sobretudo, a gente recuperou um monte de coisas, como por exemplo o alfabeto grego, né? A gente já está no Omicron. E vai longe essa conta, doutor? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Dr. Fernando Spilkey. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo essa autoridade em virologia, nossa autoridade local e internacional, Dr. Fernando Spilkey, da nossa Universidade Fevale, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Mercator, feiras e eventos. Nos perdoe, nosso parceiro Faculdade NH. Hoje vamos falar muito de de Universidade Fevale aqui, Faculdade NH. Aqui você vive o conhecimento e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Doutor, Omicron, essa é a palavra. A gente achou que a Delta ia vir arrebentando, já é a variante dominante. Aqui no Brasil também, né? Totalmente na região. A gente não sentiu ela chegar, aparentemente. Ela não foi a mais grave, né? Não. Nós tivemos aí um processo que deve ter somado a resposta a esse surto terrível que nós tivemos da gama, da variante brasileira. Que causou milhares de mortes. Milhares. Pelo menos, março e abril. Eu calculo por alto que pelo menos 65% das mortes, dos óbitos da pandemia no Brasil, se não for um pouco mais, estão relacionadas à variante gama, muito mortal, muito transmissível, e ela acabou causando, né, uma imunização de curto prazo que se somou depois com um custo terrível, né? Por isso que a gente criticava tanto a história de imunização por infecção natural, isso não é nem de longe o ideal. E ela felizmente depois, a partir do início do segundo semestre, regularizou a questão da distribuição, da aplicação de vacinas. Esses fenômenos, ao que tudo indica, eles fizeram com que Delta, que vem provocando tantos problemas, na verdade, né, no hemisfério norte, aqui se dispersou, mantém números, né, em níveis baixos mais firmes, né, constantes, hoje se diversifica. Sim, continua morrendo 200 pessoas todos os dias no Brasil de Covid, o que é um dos maiores causas-mortes ainda hoje. Lamentável. Na região então não podemos nunca esquecer disso. Na região a gente tem ao redor aí hoje sempre, né, flutuando dos 7, 15, 20 óbitos aí ao longo das semanas, o que também é uma conta lamentável, né, muito acima do que a gente conhece. Não dá para a gente banalizar isso, né? Não. Ainda continua sendo uma das maiores causas-mortes no mundo. Seguramente, ainda temos mortes em excesso, né? Mas enfim, as vacinas estão nos tirando dessa.
Delta vinha se diversificando, né? Inclusive aqui na região, no último estudo nós vimos isso, mas a gente vinha imaginando, e a discussão antes da Ômicron era, Delta será o vírus definitivo? Era a nossa discussão entre virologistas. Né? Ele vai se diversificando, mas vamos sair alguma coisa daí? Infelizmente, chegamos à 15ª letra do alfabeto grego agora, Ômicron. É uma amostra, é uma variante muito diferente, mas vamos ter de ver como ela vai se comportar em diferentes cenários, no nosso cenário brasileiro, um perfil de vacinação ainda elevado. Não podemos esquecer também que, ainda que se discuta muito, nosso perfil de vacinação não é tão diferente assim de alguns países europeus. Na verdade, nós temos vacinação, mais cuidados, mais máscaras, e aí sim uma diferença importante em relação à Europa. Agora vamos ver... A gente está mais disciplinado que eles, doutor? Mais isso comentado por visitantes europeus que tiveram aí com a gente recentemente, tá? Um colega da Alemanha dizendo: vocês ainda usam máscara na universidade, isso é fantástico, a gente não consegue convencer mais as pessoas a usar máscara em Berlim, em lugar nenhum. Então, você vê, a Inglaterra está retornando a usar máscara, tinha liberado máscara em local fechado por pressão das pessoas. Então, assim, ó, nós estávamos ou estamos fazendo ainda um trabalho razoável para associar à proteção vacinal uma estabilização nos casos. Vamos ver o que vai se desenhar pela frente. Mas se a gente olha Portugal com 90% das pessoas vacinadas, né? Uma política de saúde pública intensa, ferrenha e participativa, né? A população compreendendo e se cuidando, né? Consciente, né? Acho que é um exemplo mundial de tratamento de lida com a... E agora novamente fechado uma semana, 10 dias, para dar uma segurada ali nesse contexto, né? Mas aponta algum caminho, mas ainda assim o número de infecções dessa variável na Alemanha batendo recordes, me parece. Na verdade, a gente prevê, assim como quer dizer, nós já não predizemos as coisas, quer dizer, nunca fizemos no ar de uma bola de cristal, né? Mas assim, a gente aprendeu que essas variantes vão se sucedendo em ondas. O que nós esperamos com a Ômicron é que, de fato, ela substitua a Delta. Ela deve, é importante que as pessoas saibam isso, ela deve se introduzir, sim, mais rápido no contexto brasileiro, no contexto mundial, do que Delta fez. Aqui na região, Delta levou 5 meses para dominar o cenário completamente. A gente espera que isso vai ser muito mais rápido agora, por um motivo muito simples. Nós tínhamos um ambiente social quando o Delta estava se expandindo, está totalmente diferente agora. Nós tínhamos um tráfego aéreo quando o Delta se expandiu pelo mundo, nós temos outro tráfego aéreo completamente diferente agora, então sim, ela vai se alastrar muito mais rápido. Agora, o que nós precisamos ver é qual será o impacto real. Vai aumentar o número de casos? Não vai aumentar o número de casos? Aí é que a gente vai precisar ter coragem como cidadãos, coragem talvez como poder público, no momento em que nós percebamos que de repente aumentou, que há flutuação nos níveis e às vezes um passo atrás, como Portugal está dando, de curta duração de repente, para poder fazer um controle, não é? Mas a nossa expectativa é de especialmente com a vacina em terceira dose, de um controle razoável para 2022. Vamos ver o que o futuro nos revela. Que paralelo dá para a gente traçar, doutor, com a gripe espanhola, né? Agora, passado esses 2 anos, eu me lembro de 31 de dezembro de 2019, assistindo o Jornal Nacional, e vem lá uma repórter, se eu não me engano, de Londres, ela entrou, talvez tenha sido da China, mas eu me lembro claramente dela dizendo assim, olha, o pessoal está ligado aqui que tem uma coisa acontecendo aí e tal, um vírusinho chegando e tal, né? Depois tudo aconteceu com o Drauzio Varela, dizendo, não, pessoal, tá tudo certo, vai dar tudo bem e tal. Depois, 15 dias depois, ele já disse, gente, olha, o negócio aqui é muito sério, mas daí viralizou aquela primeira fase. Bom, tudo que a gente já sabe. 2 anos dessa primeira notícia internacional chegar aqui no Brasil. A gripe espanhola teve um fluxo também de 2 anos ali, mas ela decaiu rapidamente no 2º ano, né? Foi. Mas ela legou ao mundo muito mais mortos, né? Ela teve variantes muito mais... Conta para nós um pouco desse paralelo, assim, porque lá não teve vacina. Não teve vacina. Veja, não teve vacina
E é impressionante o que ocorreu, porque nós tínhamos ali uma doença. A letalidade, né, a percentagem de indivíduos mortos com a gripe espanhola, nós não temos, claro, como ter dados tão fidedignos, mas a gente imagina que é similar da gripe sazonal, ao redor de 0,2%. Algumas literaturas falam números maiores, mas vamos imaginar isso, 0,2%, quer dizer, a cada 1.000 pessoas, 2, né, iam a óbito dos infectados. Aqui no SARS-CoV-2 nós temos 3%, às vezes até mais, dependendo do cenário. Então, 3 a cada 100 pessoas, quer dizer, ela mata muito mais per capita, né, muito mais mortal, mas a gripe espanhola matou no todo 25 vezes mais. Qual foi a diferença? Capacidade de diagnóstico, capacidade de entender o que estava acontecendo, capacidade de gerar uma vacina rapidamente, não é? E de rastrear o problema. A gripe espanhola, ela teve um segundo ano mais fácil na maioria dos locais, ainda que alguns tenham tido dificuldades, basicamente porque ela se alastrou de uma maneira violenta no primeiro ano, infectou seguramente muita gente, né? Se imagina, casa de centenas de milhões de infectados, e matou aí entre 30 e 50 milhões de indivíduos. E no segundo ano, muita gente já tinha tido a imunização, digamos assim, e não porque tinha pego. E não tinha essa possibilidade que hoje a gente tem de tantas variáveis, porque não havia também essa relação internacional como a gente tem hoje de profusão. Se imaginava que aquilo estava ligado à bactéria, aqui se imaginava, tanto que chamada de espanhola por alguns países, nos países nórdicos chamavam de russa, uma série de preconceitos envolvidos. Que nasceu nos Estados Unidos, é verdade? Né? Na verdade, então a gente teve um processo ali que reflete as condições sociais de tráfego de informação de pessoas da época. Nós não tínhamos ferramentas de tratamento de UTI como se tem hoje, não tinha antibiótico para tratar as infecções secundárias, então foi aquele descalabro. Sabe, agora, num programa assim de fim de ano é difícil a gente falar em otimismo com economistas e virologistas, né, doutor Fernando? Mas tanto quanto seja possível a gente ser otimista, assim, me parece que tu tens uma visão em alguns momentos um pouco mais otimistas, outros variando um pouco, porque essas informações estão em constante mutação, como o nosso maldito vírus, né? O que tu enxerga para um futuro, hein? A gente falou lá atrás, eu e tu, de que essas ocorrências elas serão possivelmente mais frequentes. De alguma forma, a humanidade vai ter que entender que essas coisas vão fazer parte da nossa vida. Seguramente. Nós seremos convidados a ficar em casa mais vezes, a ter menos hábitos sociais, outros momentos. Eu acredito realmente hoje, passados esses 2 anos, que o álcool em gel ele vai fazer parte da nossa vida, ou lavar as mãos mais constantemente. Eu já mudei a forma de coçar o nariz e de coçar o olho. Eu coço com muito mais responsabilidade hoje, antes de passar um álcool gel bom, assim, por exemplo. O que vem pela frente, doutor? Na verdade, a gente tem visto nos últimos 30 anos uma intensificação do número de epidemias e pandemias recém-introduzidas na espécie humana. Então, a gente tem muitos outros exemplos, né? Mas assim, por exemplo, nos últimos 10 anos aí, Zika ganhando o mundo, chikungunya ganhando o mundo, nós temos a dengue chegando cada vez mais violentamente às latitudes mais altas, como é o nosso caso. Nós temos aí uma recrudescência terrível da atividade do vírus da febre amarela, particularmente nas espécies silvestres, né, em macacos. E isso denota que o mundo está indo para um caminho de bastante desordem ecológica que frutifica que sim, nós teremos mais doenças emergentes. Nós não falamos para dar um sustinho.
de que nós não temos dúvidas de que haverão novas pandemias introduzidas a partir de patógenos que vêm da natureza para a espécie humana. O que nos dá dúvida é quando. Por outro lado, falando em otimismo ou pessimismo, eu acho que finalmente nós, como comunidade científica, e os governos, como financiadores da atividade científica, acordaram para isso. Hoje existem iniciativas, né, em diferentes países, no Brasil inclusive, nós fazemos parte, inclusive, de uma iniciativa coordenada pela colegas da USP, com muitas outras universidades, a gente participa aqui pela região sul. Nós estamos monitorando a natureza agora, nós precisamos saber antes, nós precisamos fazer vacina antes. Nós estaremos seguramente um pouco mais preparados para as próximas pandemias. Foi um ensaio geral, assim? Eu diria para vocês que sim, sem querer ser mensageiro do apocalipse, sim, o que nós passamos foi terrível, o que nós passamos é inominável. Passamos? Estamos passando, né? Mas também é ensaio geral. Nós sabemos que podem existir desafios maiores. Então é importante que nós entendamos isso como sociedade e que a gente faça medidas também. Não adianta ficar monitorando e tentar prever o futuro se a gente não mudar hábitos. Precisa mudar um pouquinho o padrão de consumo, precisa mudar um pouquinho o uso da natureza, precisa entender que as espécies têm que ter espaço até para ter seus vírus no seu cantinho, bonitinhas, e que elas também consigam lidar com essas doenças, porque esses vírus não ganham velocidade, não ganham massa e não chegam na gente. E de tempos em tempos a gente vai viver isso, como foi lá atrás a peste negra, como foi depois o vírus da gripe espanhola, e como recorrentemente estão sendo vários vírus. A maioria provavelmente potencial ofensivo à nossa saúde muito menor, mas evidentemente em algum momento algum que será ainda muito mais grave do que esse. É disso que nós estamos falando. Alguma coisa muito mais transmissível pode estar na natureza, então a gente tem que estar preparado. Bem mais transmissível até do que esse. Sendo né? preparada lá, né? Então a gente tem que estar preparado. O doutor falou em passamos. Está controlado ou controlável o que a gente está vivendo? Peço perdão pelo passamos. Passamos talvez do momento mais crítico, isso eu imagino que sim. Perfeito. Eu acho que nós não voltamos em absoluto a viver a crise na dimensão em que nós tivemos, graças à vacinação. Essa é uma ótima notícia, doutor. Mas eu sempre quero dizer que é que nem aquela história, aquele meme da ondinha na praia. Às vezes a primeira onda te derruba, ela é grande, mas a segunda pode passar por cima da tua cabeça. Então, assim, eu não quero dizer com isso em absoluto que nós não podemos viver ainda alguma crise dentro dessa pandemia de proporções, digamos assim, mais severas um pouco, mas não pelo que nós passamos, por exemplo, com variante gama. Eu acho que aquilo ali, nós vamos levar muitos anos para descrever o tamanho daquele problema. Muito bem. Dr. Fernando Spilk, virologista, pesquisador, professor da nossa Universidade Fevale, uma honra te ter com a gente, uma honra te ter convivendo com a gente aqui e poder contar no mundo com pessoas como tu, porque fazem um mundo melhor, né, diante de tantas coisas tristes que a gente tem vivido. Esses são bálsamos, né, são palavras de esperança aí, mesmo que nos avisando, olha gente, vamos cuidar, porque senão vai ficar pior. De alguma forma, em algum momento, possivelmente vai ficar pior. Isso é importante que a gente tenha consciência e vá desde já tendo essa ideia. Feliz Natal e um grande 2022 para todos nós, doutor, com esse vírus maldito para bem longe, tanto quanto seja possível. Para nós, e por favor, Rodrigo, equipe da Vale TV, continuem fazendo esse trabalho extremamente relevante de fazer um jornalismo local de qualidade, né? Porque a gente vive no planeta, mas as questões regionais elas são fundamentais. Então, muito, muito obrigado pelo espaço que vocês têm dado, não só a mim, mas aí às vozes da região. O nosso mundo, né? A nossa grande aldeia aqui, rendendo todas as homenagens em nome do Dr. Fernando Spilk, a todo esse grande time que trabalha na nossa universidade, nessa rede integrada de muitos pesquisadores, cuidando da vida da nossa humanidade, né? Parabéns, nossa Universidade Fevale. Continue agora com a programação da nossa Vale TV
da nossa rede comunidade de televisão.